Então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Sheila, né, sou a supervisora responsável pelo programa na Escola Washington. A gente está com um trabalho do PIBID, que são apresentações sobre temas de física, a cada 2 semanas, mais ou menos, né? E na escola também está sendo ofertado o trabalho de monitoria dos bolsistas, né? A gente tem 9 bolsistas em cada série, no caso, 3 alunos, 3 bolsistas na primeira série, mais 3 bolsistas na segunda série, e o restante na terceira série, né, com o trabalho de apoio aos alunos, né, tirando dúvida, o aluno que quiser, a gente tem os grupos de WhatsApp que eles fazem esse contato. E para dar continuidade a mais um trabalho, né, de esse evento, mini curso, que a gente está fazendo, né, quinzenalmente. Daqui a pouco eu vou passar para as 2 bolsistas que são responsáveis pela apresentação de hoje, né, que é como funciona o nosso ouvido. Eu vou passar a palavra agora para o Rodrigo, para ele se apresentar. Obrigado, Sheila. Só queria desejar as boas-vindas aí aos participantes, né, aos alunos da licenciatura que puderam nos prestigiar aí também hoje, o professor Felipe. Eu sou coordenador de área do curso, né, faço aqui a gestão do IFG com o Colégio Washington. Essa atividade que nós estamos desenvolvendo aqui, acho que ela tem sido bem produtiva, os alunos temos aí participação e estamos tentando aí gravar para deixar isso depois também para os alunos que não puderam participar assistir, né? E aí depois a gente divulga para vocês nos grupos lá. Sejam todos bem-vindos. Então, eu quero agradecer, né, mais uma vez a participação de todos. Infelizmente, a gente ainda não consegue alcançar muitos alunos da escola, mas a gente agradece muito quem pode, né, quem está aqui hoje participando. Como o Rodrigo disse, nós vamos disponibilizar essa gravação no site próprio do PIBID, para que outros possam ir lá, né, depois assistir e ver como que é essa apresentação. Eu vou passar a palavra para as alunas, né, as bolsistas que vão fazer a apresentação. No caso, é a Glauceni, né, e a Daiane, se eu não me engano. Vou passar para vocês agora a palavra. Boa tarde, meu nome é Glauceni, né, sou bolsista do PIBID, e hoje nós vamos fazer essa apresentação, nós vamos falar sobre como funcionam nossos ouvidos. Vou deixar com a Daiane agora. Boa tarde, eu tô meio que sem a webcam aqui. Meu nome é Daiane, eu vou apresentar juntamente com a Glauceni. Eu sou PIBIdiana dos primeiros anos. E vamos começar então a apresentação. Alguém poderia me falar se está funcionando? Está aparecendo? Está aparecendo, tá ok. Tá ok, obrigada. Então, eu vou dar início com nossa apresentação de como funciona o nosso ouvido. Antes da gente começar a falar de como funciona o nosso ouvido, eu vou falar brevemente sobre o som. Quando algum sino toca ou algum objeto cai, esse som que a gente ouvimos, ele não é produzido diretamente por esses objetos, mas através das suas vibrações. E essas vibrações, elas produzem ondas sonoras, que elas se deslocam até o ar, e elas vêm diretamente através dos nossos ouvidos, e elas se transformam em sons. E quanto mais rápido forem essas vibrações, mais alto é o som. E essa frequência de áudio, que o som é calculado em hertz, né? Ela é o número de ciclos de ondas sonoras por segundo.
e ela é medida em hertz. A frequência do som aumenta conforme o número de ciclos por segundos aumentam. E nós, seres humanos, temos a capacidade de ouvir sons dentre as frequências de 20 a 20 mil hertz. E como eu tinha falado, que a frequência de áudio ela é produzida através das ondas sonoras, essas ondas sonoras, elas são ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar, elas são longitudinais, ou seja, elas têm a direção de propagação e a mesma que vai na direção. Então, a propagação e sua vibração vão na mesma direções. Elas são tridimensionais, porque elas se propagam em todas as direções, elas também podem se propagar em sólidos e líquidos, e o som não se propaga no vácuo, porque lá no vácuo não tem moléculas para isso poder se propagar, por isso no vácuo não tem som. Vou passar umas formulazinhas aqui do ensino médio bem básicas de como calcular a velocidade do som. Para determinar a velocidade do som, a gente precisa saber a distância percorrida desse som dentro de um intervalo de tempo, que é a distância final menos a distância inicial, dividida pelo tempo final e o tempo final. E também há outra maneira de descobrir a velocidade do som, que é usando a equação fundamental das ondas, que ela é o comprimento de onda vezes a frequência da onda sonora. Agora eu vou falar um pouco sobre o ouvido humano, né? Nosso ouvido ele é capaz de distinguir uma grande variedade de sons ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente está em uma festa, nós somos capazes de distinguir o que uma pessoa que está à nossa frente está dizendo, porque o nosso cérebro ele seleciona alguns sons que nos interessam e reduz a intensidade dos sons periféricos, os sons ao nosso redor. Então, ele faz com que a gente só preste atenção no que a gente realmente quer ouvir. E a sua estrutura é ao mesmo tempo complicada e delicada. Por isso ele é protegido pelo nosso crânio. E o nosso ouvido, ele é um órgão que foi projetado especificamente para captar as ondas sonoras. Ele trabalha 24 horas por dia, mesmo quando nós estamos dormindo. E a tarefa dele é localizar e captar sons que depois são conduzidos ao canal da audição, que tem cerca de 2,5 centímetros de comprimento. E o nosso ouvido ele pode ser dividido em 3 partes importantes, que é o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, que eu vou falar cada um deles para vocês agora. O nosso ouvido externo, que é essa região que a gente realmente consegue ver da nossa orelha, ele tem a função de coletar ondas sonoras e enviar ao ouvido médio. Ela capta os sons e envia ao nosso ouvido médio, que lhe ajuda a amplificar o som, ajuda a localizar a fonte de som e protege o ouvido médio e interno e previne danos ao nosso tímpano, que ele é importante para poder ouvir as vibrações do som. Ele é formado pelo pavilhão auricular e pelo canal auditivo. Essa região que é o pavilhão, e o canal auditivo é onde vem passar as vibrações, até o ouvido médio interno. E a primeira parte é o pavilhão do lóbulo da orelha, que é essa região aqui, que as mulheres costumam colocar brinco, né? Que é localizado lateralmente na cabeça, a parte visível, e ele é formado por cartilagem, e é cartilagem mole e irregular, e é coberto por pele. Agora, o nosso ouvido médio, ele é uma cavidade cheia de ar, consistindo em 3 pequenos, minúsculos ossículos auditivos, que são esses ossos, que são os ossos do martelo, bigorna e o estribo. O movimento do tímpano, o tímpano nessa região que está aqui na imagem branca, ele coloca o martelo, a bigorna e o estribo em movimento. Quando ele vibra, ele coloca esses pequenos ossículos aí movem. Eles movem, e esses 3 pequenos ossos do ouvido médio agem como amplificadores das vibrações das ondas sonoras. Então, eles vão amplificando a vibração para que a gente realmente possa captar e entender o que está acontecendo, né, do som.
E o deslocamento da bigorna são maiores do que o do martelo. A força da bigorna vibrante é aproximadamente 15 vezes maior do que aquela do tímpano. O ouvido interno. O nosso ouvido interno ele é constituído pelo aparelho vestibular, que ele é responsável pelo nosso equilíbrio, e pela cóclea. A cóclea é essa região que se assemelha a uma concha coral, e ela é mais ou menos do tamanho de uma ervilha. Ela é bem pequena, mas ela tem grandes funções também. A parte inferior do órgão auditivo, ela é coberta por milhares de células ciliadas, que são pelinhos minúsculos, fininhos. E o movimento da onda muda de acordo com a frequência. E as células ciliadas são estimuladas apenas onde o deslocamento é grande. Então, as células ciliadas onde tem maior deslocamento, maior onde elas podem se mover, vai ser essa região que elas são mais estimuladas e a gente consegue ouvir melhor. O desgaste desses minúsculos espinhos, pelinhos, carapacepelinhos, é uma das principais causas da perda auditiva relacionada à idade. Então, quanto mais o tempo vai passando, vai desgastando, e ela é relacionada à nossa perda auditiva. Agora eu vou passar para a Glauceni. Vamos lá, então. Vamos falar sobre os caminhos auditivos. Mas as ondas sonoras também podem atingir o órgão por meio da condução óssea. Nesse caso, o ar em movimento atinge o crânio por fora e faz com que ele vibre ligeiramente. E é transmitido através do fluido do ouvido e a vibração também atinge a célula ciliar. A condução do som, desse modo, pelo crânio, pelos ossos, que nós não ouvimos só, literalmente, pelo ouvido, pela condução óssea também. É o fator que a gente acha a voz da gente muito estranha, porque a gente não ouve a voz quando a gente fala somente pelo ouvido, a gente ouve também pela vibração da garganta, na condução óssea do crânio. Então, fica diferente do que quando a gente ouve ela gravada, por exemplo. Vou passar. As principais causas da perda auditiva. As principais causas são exposição a ruídos. Exposição a ruídos são a primeira causa. O som alto, ele pode provocar ou aumentar a surdez. O envelhecimento, que é comum, porque na cóclea tem os pequenos espinhos lá neurosensoriais, e eles, com a idade, eles tendem a diminuir, e com isso tende a diminuir a audição. Infecções, que eu trouxe aqui, que é como meningite, otite, sarampo, rubéola, são causas que causam a falta de audição. Fatores hereditários, que esse não tem como. Medicamentos ou tóxicos. Más formações. Eu coloquei também traumas, como algum acidente, fratura do ouvido. E algumas doenças sistêmicas, como diabetes, pressão alta, lúpus também. Pode causar a surdez. E tem também a surdez súbita, que é uma perca de audição por um curto período de tempo ou algum tumor. O tipo de perda auditiva. Condutiva, quando o ouvido externo ou médio não consegue conduzir o som normalmente. Neurosensorial, é quando o problema ocorre na parte interna do ouvido. Nessa causa, ocorre quando as células ciliadas, elas que estão na clóccida, estão ausentes ou danificadas. Pode ter causas genéticas ou resultado de ferimentos na cabeça, exposição a ruídos altos ou outros fatores ambientais. A perda auditiva neurosensorial também é comum durante o envelhecimento. A mista, que é uma combinação de perda auditiva neurosensorial e condutiva, que resulta em problemas com o ouvido interno e com o ouvido externo ou médio. E a neural, ou retrococlear. Retrococlear. É quando o nervo auditivo está danificado ou ausente. Esse fenômeno é denominado surdez neurológica ou pós-coclear. Aparelhos auditivos e implantes não ajudam nesse caso. Então, quando é neural coclear, é aquela surdez que não tem como reverter. Muitas vezes é porque os nervos, ou eles não podem transmitir, ou em muitos casos ele nem existe.
Então, por mais que tente colocar um aparelho, não ia adiantar, porque não tem a condução do som para o cérebro. Né? Os aparelhos auditivos. Todos os aparelhos auditivos funcionam com o mesmo princípio. Eles captam o ruído de fundo por meio de um microfone e enviam para o receptor. O som é processado na forma de impulsos elétricos e, em seguida, esses conjuntos de dados são convertidos em som audível. No entanto, dependendo do grau da deficiência e das necessidades pessoais, os aparelhos auditivos podem variar muito, não pelo tamanho e forma, mas também recursos e funções. Os aparelhos, eles consistem, a maioria, os tradicionais, que é aqueles que colocam dentro do ouvido, a próteses, que são implantadas na orelha média, tem umas próteses assim, que eles colocam dentro do ouvido, a prótese com ancoramento ósseo, que é o que eles colocam no ímã no crânio e fixa ela, e tem também a cirurgia de implante coclear, que é a qual é colocado um feixe de elétrons dentro da cóclea, para restabelecer a audição. Então, nos casos que é o músculo, como eu falei, não tem como. Não tem como você subir. Pode passar. Aí, resumindo. Eu não sei se eu vou conseguir ler, porque minha visão é bem ruim, essas coisas ficam meio pequenas. As ondas sonoras percorrem o meato auditivo externo, provocando a vibração da membrana típica. Os ossículos transmitem as vibrações da membrana típica até a janela oval da cóclea, onde eles são transformados em ondas de processos nos canais cocleares preenchidos por líquido. A cóclea ela é completamente composta de líquido lá dentro. Então, por isso, é onde dá também quando a gente sente alguma tontura, alguma coisa, é devido à cóclea, devido ao líquido que está nela, que ele está desregular. Por isso que quando movemos a cabeça muito rápido, alguma coisa pode dar tontura. Justamente é nesse ponto que altera. As ondas de pressão são transformadas pelos microreceptores em potenciais de ação, os quais são transmitidos ao nervo coclear. A cóclea é um cilindro que se afunila e enrola, o que é dividido ao longo do seu comprimento em 3 rampas preenchidas por líquido. Os movimentos da janela oval produzem ondas de pressão no interior das rampas. A membrana basilar altera sua posição em resposta às ondas de pressão, que inclinam os esteroclíteos nas células pilosas pertencentes ao órgão de corte. Os movimentos dos esterocócleos são transformados em potenciais de ação e conduzidas ao nervo coclear. Vou passar? Isso. Aí, eu trouxe umas estatísticas. Eu trouxe umas curiosidades aqui, que nas estatísticas aqui, ó, que pelo menos 20 milhões de brasileiros têm algum grau de perca auditiva, e muitos deles nem se dão conta. 300 mil têm perda grave, severa ou profunda. A falta de audição causa isolamento, aumento de depressão, ansiedade, problemas de memória. E também a maior altura do som que podemos ouvir sem causar nenhum dano ao nosso ouvido é 80 decibéis. E outro fato interessante é que o ser humano, ele ouve de 20 a 20 mil hertz, enquanto, por exemplo, o golfinho ou o morcego, ele pode ouvir um som de ultrassom até 200 mil hertz, então bem acima do que nós ouvimos. É isso. Agora eu vou enviar um formulário aqui através do chat para vocês responderem. Se alguém tiver alguma dúvida, quer fazer um questionamento. Isso.
Professora, seu microfone está desligado. E agora? Foi colocado no chat aí, no chat, o link do formulário, eu peço que todos respondam, tá? Para a gente saber quem está participando, se são alunos, professores, tá? Alguém tem alguma pergunta aí para as duas apresentadoras sobre o tema? Boa tarde. Aqui, professora Kênia. Cheguei um pouquinho atrasadinha, né, na apresentação. Não vi a primeira apresentação, só vi do meio para o final da apresentação da Glauceni. Parabéns, né? Eu fico feliz demais de você estar trabalhando essa questão da interdisciplinaridade, da questão da biologia, a física, né? Queria ter pego desde o início, mas parabéns. Creio que isso, para ensino médio, é um assunto muito interessante, né? Principalmente para os alunos entenderem. E você, Glaucio, quando você for falar aquelas estruturas lá, por exemplo, estereocílios, né, que estava tão pequenininho, talvez você coloque em tamanho maior, tá, para, assim, aumentar a credibilidade, a questão da sua apresentação. Mas perfeito, material muito bom, tá, gostei muito, e acho que daria para trabalhar muito bem professor de biologia e física com essas questões, né? Parabéns, meninas. Obrigada. Eu tentei falar muito aqui as palavras, mas elas travam ainda. Professora Kênia, seja bem-vinda também. Professora Kênia, professora de Biologia do IFG, também professora da licenciatura da disciplina de Ciência Ambiental. A gente gravou, depois a gente pode mandar o link para você, que você consegue assistir o restante depois, lá na... Achei assim, a Glauceni que mandou lá no grupo da licenciatura, dos alunos da licenciatura, que também tem os professores, né, que dão aula no curso. Eu gostaria de parabenizar ela pela iniciativa, a gente não tinha pensado nisso, né, eu acho que seria muito bom a gente trazer quem está de fora do PIBIT para dentro do PIBIT para assistir as nossas atividades. Vi aqui muita gente, fiquei satisfeito, assim, a gente acabou, ela mandou agorinha, né, que bom que vocês puderam estar aqui hoje, Felipe, Kênia, Denise, Vitor Alexandre, tinha mais alguém, mas eu acho que saiu. A Deise Evelyn. A Deise estava aqui também. Então, esse programa aqui, ele é uma parceria, é um programa de bolsa de iniciação à docência, que é uma parceria do IFG com o Washington, né, Colégio Estadual Washington, lá no Jacutinga, e nossos alunos estão trabalhando de maneira totalmente remota. Então, essa foi uma das coisas que a gente pensou de fazer. A gente está tendo seminários aí, mini cursos, né, com temas curtinhos, para falar um pouquinho para os alunos de vários temas aí que envolvem física e outras áreas também, né. Então, a gente está fazendo isso de maneira quinzenal. Vou tentar mandar para vocês aí com antecedência aí, um pouquinho, para vocês se programarem para participar também, se quiserem. Parabéns, meninas, pela apresentação, os slides ficaram bem, bem bonitos. Uma sugestão que a Kênia falou que eu faria também é aumentar, sempre que vocês colocarem figuras nos slides, deixa bem grandão, e aí vocês, ainda mais agora que nós estamos apresentando online, né, a gente não sabe o tamanho da tela de quem está vendo, né, então não pode deixar muito pequenininho, porque senão quem está vendo a nossa apresentação não consegue ver. Isso é justamente uma coisa que eu ia dizer, né, porque os nossos alunos do Washington, né, eles têm acesso pelo celular, né, então a tela fica bem pequenininha, então, assim, para a gente que está no computador, está reduzido, para eles está mais ainda. Eu só quero agradecer a participação de todos, né, dos bolsistas, professores, a Kênia, saudade, foi minha professora no IF, estou me sentindo em casa, só a gente do IF aqui hoje, praticamente. A Denise, professora do Washington, que está aqui assistindo também, a nossa colega, né, também fez física lá no IF, o Iago, está fazendo física, né, mas é meu colega de serviço lá no Dante, então eu fico muito feliz de ver
todos aqui. Agradecer demais a Eduarda é a aluna do Noturno, tá aí participando, assistindo. Ana Clara é a aluna do Matutino, né, tá aqui participando. Muito bom vocês aqui, voltem. E aí eu quero anunciar a da semana que vem, porque eu montei um calendário mais ou menos quinzenal, né, só que a primeira apresentação, a gente teve um problema e teve que cancelar minutos antes de acontecer. Aí a gente remarcou e vai ficar para a próxima sexta-feira, às 15 horas, né? A gente mudou o horário por conta de aluno que pediu que não poderia assistir às 16, então vai ser às 15 horas. A gente vai estar tendo outra apresentação sexta que vem. Na outra sexta já tem outra apresentação, com temas nesse estilo, temas curto e muito interessante, né? Eu espero que todos possam participar novamente na próxima sexta-feira. Eu quero agradecer a todo mundo que compareceu também, muito obrigada. E espero que continue assim também, o pessoal também assistindo com a gente, podendo ver talvez nossa evolução também, quem sabe até no final do curso a gente possa até melhorar mais, porque o nervosismo também é muito grande, mas com o tempo a gente vai melhorando. É isso mesmo que a Daiane falou, a gente vai ficando nervosa, assim, mas com o tempo a gente vai melhorando. E obrigada a todos que participaram, todos que estiveram aqui conosco aqui, vendo, nos prestigiando. E foi um prazer ter vocês. Então, obrigada. Só um momentinho. A professora Sheila trabalha no Washington? Trabalho no Washington. Nossa, que privilégio dos alunos do Washington, né? Parabéns, Sheila. Eu já estou no Washington há 4 anos, praticamente. E agora, esse ano, eu estou no Dante também, no Dante Moscone.